Nós vamos falar agora do relatório de fiscalização do Observatório Social realizado em 2017. Um dos principais questionamentos tem relação com os gastos da Prefeitura com a realização da Maringá Encantada durante o Natal. O evento custou cerca de 5 milhões de reais e o Observatório Social faz alguns apontamentos importantes. A contratação dos enfeites de Natal foi um dos principais questionamentos do Observatório Social de Maringá. Inicialmente, havia uma previsão de gastos de R$ 7.799.000 com a Maringá Encantada. Depois de uma intervenção do observatório, o custo foi reduzido para R$ 5.184.000. Mesmo com a redução do valor, o observatório considerou que os gastos foram excessivos e 2 exemplos foram apresentados. O primeiro é a Casa do Papai Noel, onde os gastos chegaram a R$ 242.000. Para o observatório, o dinheiro permitiria alugar 242 casas a R$ 1.000 cada, por exemplo. Outro questionamento se refere à locação de guirlandas. Foram locadas pela Prefeitura 247 guirlandas ao custo de R$ 627 cada uma. Segundo o observatório, se o município comprasse os enfeites, o custo da aquisição seria de R$ 55 por guirlanda. Outro detalhe questionado pelo observatório é que boa parte dos recursos usados na contratação dos enfeites de Natal integrava a reserva de contingência do município. Sobre esse assunto, vamos acionar a repórter Kelly Moraes. Ela vai conversar ao vivo com a presidente do Observatório Social de Maringá, Juliana Lenza. Boa tarde, Kelly. Agora, a partir desse apontamento, qual que é o próximo passo que o Observatório Social pretende dar? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para você que está em casa ligadinho no Tribuna da Massa. Antes de a gente entrar ao vivo, eu estava conversando com a Juliana sobre o papel do Observatório Social aqui de Maringá. Ele consegue fiscalizar todas as contas de qualquer gestão pública, ou seja, Prefeitura, Câmara de Vereadores e até mesmo a Universidade aqui de Maringá, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Agora, Juliana, com esses dados, esses fatos em mãos, o que vai ser feito? Olha, o Observatório de Maringá acompanha a gestão pública, especialmente na Prefeitura, na Câmara e na UEM. Nós temos uma metodologia de trabalho já bem consolidada ao longo de mais de 10 anos nesse trabalho de acompanhamento, né? Então, nós fazemos sempre essa atuação numa análise técnica de legalidade e tratamos sempre com o gestor tentando resolver os problemas ou evitar que eles aconteçam. No caso de não conseguirmos resolver com o gestor, no último caso, encaminhamos a órgãos externos de controle, como é o Ministério Público ou o Tribunal de Contas do Estado. Nesse caso específico do Natal, esse encaminhamento já foi feito, porque quando nós discutíamos essas licitações e como não conseguimos o acatamento das nossas observações naquele momento, encaminhamos ao Ministério Público, que recomendou, inclusive, cancelamento de alguns itens dessas licitações, o que foi acatado pela Prefeitura e, por isso, até um valor menor de contratação. Agora, o que a gente observa, por exemplo, Eduardo, é com relação ao valor da guirlanda. O valor pago pela Prefeitura foi mais de R$ 600. O valor que foi descoberto pela Observatório Social foi R$ 55. O valor, esse preço, é para chamar a atenção do contribuinte. Só que o detalhe que chama a atenção também é a maneira como esse processo foi feito e para onde que esse dinheiro vai. Por isso, o papel do Observatório, né, Juliana? Nesse caso específico da decoração do Natal, o que nós destacamos foram os problemas no procedimento de licitação. Então, é muito importante sempre considerar que o Observatório não faz a crítica da escolha do gestor, né? Nesse ponto até muito bem colocado por vocês, traz benefícios para a cidade, a administração precisa prover cultura, entretenimento, não é essa a nossa crítica. A questão é, a partir do momento que o gestor decide fazer um Natal grandioso, decide fazer uma decoração diferente, então passa a executar essa decisão.
a nossa análise se concentra na execução da decisão. Como é que ela foi feita? Se o procedimento foi conforme a legalidade, se nós conseguimos realmente obter o melhor resultado, se o preço é conforme o de mercado. Então, o que nós destacamos aí, no caso das guirlandas ou na casinha do Papai Noel, é justamente esse o ponto, é a falta de segurança no preço de mercado, que nós precisamos saber e que devia estar claro nos processos. Esse é realmente o preço de mercado? Porque nós nem estamos tratando de compra, nós estamos tratando de locação. Tudo isso foi locado, não é propriedade da prefeitura, não pode ser reutilizado neste ano, terá que ser pago novamente. No caso das guirlandas, por exemplo, apuramos o preço de R$ 55,00 uma guirlanda. Ali era um conjunto, a guirlanda com suporte. Pode-se até dizer que esse preço total de mais de R$ 500 seria a guirlanda, o suporte, a mão de obra para instalar tudo isso, mas onde é que está esse detalhamento? Isso é que deveria ter sido feito antes, bem feito, ter sido apresentado em orçamentos de empresas especializadas, para que a gente tivesse a segurança do preço e a segurança de que pagamos o preço justo pela decoração que decidimos fazer. E com isso, Eduardo, com todos esses gastos, o que acontece? A Prefeitura de Maringá tem um fundo chamado Reserva de Contingência e foi usado mais de 40% desse fundo de reserva para pagar essas contas do Natal, né, Juliana? Sim, esse foi um ponto que nos chamou muito a atenção. Todas essas informações estão no portal de transparência da Prefeitura. O que nós fazemos é analisar essa informação que a própria administração disponibiliza, né? Então, constatamos que esses valores foram retirados dessa reserva. O que é essa reserva? É uma parte do orçamento que anualmente, por lei, deve ser destacada e guardada para atendimento de eventuais necessidades extraordinárias. Por exemplo, um acidente da natureza, uma queda brusca de arrecadação, que hoje é mais difícil de acontecer, mas são casos excepcionais. Uma reserva que deve ser feita de no mínimo 1% do orçamento. E foi daí que saiu o pagamento para o Natal. Nós não temos conhecimento das razões ainda que levaram o gestor a fazer essa escolha, mas é algo que nos chama a atenção, especialmente na questão de responsabilidade na execução orçamentária. Então é algo que nós precisamos prestar atenção, o gestor precisa atentar para isso, órgãos de fiscalização também, inclusive como Câmara de Vereadores. Eduardo, o que nós percebemos com essa situação é que o Observatório Social, ele é um fator que ajuda a diminuir os riscos de qualquer gestão pública. É com você, Eduardo. Muito obrigado pelas informações.